Boa tarde, pessoal. Vamos fazer um exercício envolvendo eletrização, né? E aí a questão diz: um sistema é constituído por um corpo de massa X. Então a gente pode desenhar esse corpo, dizer que ele tem massa X, né? Esse corpo a gente vai chamar de corpo de massa X. Outro corpo, esse corpo está carregado positivamente, né? Outro corpo de massa X carregado negativamente, né? E outro corpo de massa 2x carregado positivamente. Eu vou escrever aqui os três corpos. Em relação a esse sistema, o que é que a gente pode concluir? Em relação às cargas e em relação às massas desses corpos. Bom, a conservação de cargas ela diz o seguinte: todas as vezes na conservação a somatória de cargas tem que ser constante. Então eu preciso somar todas as cargas que tem no início. Isso tem que ser igual a todas as cargas que tem no final. Eu vou colocar Q final. Aí o que é que acontece? Basicamente, as massas têm que se manter constante também. O somatório das massas tem que prevalecer. No início, tem que ser igual ao somatório. Estou escrevendo esse símbolo de somatório. No final. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar. Eu tenho as massas aí, ó. As massas são x mais 2x. 1x mais o outro dá 2x, mais 2x vai dar 4x. Essa é a massa final dos corpos. E a carga diz aqui, né, que eu tenho uma carga Q para o primeiro corpo carregado positivamente. Eu tenho a carga menos Q, o segundo corpo está carregado negativamente. E eu tenho uma carga Q, né, carregado positivamente. Então a gente vai fazer simplesmente somatório de cargas. Mais Q, menos Q, mais Q. Observe que a gente tem mais Q e menos Q. Então a gente pode suspender e a gente ficou com a carga total positiva. Mais Q. O que, é que a gente pode dizer em relação a isso? Esse corpo tem uma carga, ele está carregado positivamente. Né? E ele tem uma massa total 4x. Certo? A próxima questão fala o seguinte: o elemento químico carbono tem número atômico Z igual a 6. O número atômico na química corresponde a, basicamente para o nosso caso, a gente vai tratar como o número de elétrons, nesse caso, né? É o que é que acontece? Como o número atômico é 6, sendo sua carga elementar, que ele não colocou, né, mas a gente sabe, esse valor aqui, ó, é o epsilon, né? É o E, né? É 1,6 vezes 10 a menos 19C. E o N, esse N não corresponde ao o N não, o Z, né? Esse Z corresponde ao número atômico. 6. Esse Z que corresponde ao número atômico é justamente o número de prótons no núcleo do átomo. Em um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, como a gente sabe, né? O número de elétrons é igual ao número de prótons para átomos neutros. Aí o que é que acontece? Como isso aqui equivale ao número de prótons, e lá na eletrização, na eletrostática, a gente diz que o número de elétrons é n, então esse Z vai ser igual a n. Isso significa que o n vale 6. Então ele quer saber a carga elétrica. Aí a gente vai usar a equação fundamental da carga elétrica, né? Q é igual a n vezes Z. E basta fazer a substituição e resolver os valores que a gente tem aí. Como é que fica a nossa conta? Q é n, que vai ser 6, vezes Z, a carga elementar, né? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19.
Mas esse 1,6 vezes 10 a menos 19, ele vai ser positivo e negativo. Como ele falou, a carga elétrica dos elétrons, então esse E tem que ser negativo. Eu já vou colocar aqui, ó. Que 6 vezes 1,6, a gente pode fazer aqui. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. E a gente vai colocar a vírgula aqui, ó. Menos 9,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso daí é a carga. Essa é a resposta da questão. Certo? A próxima diz assim, ó, uma esfera metálica A eletrizada. Vamos fazer o desenho. Essa daqui é a esfera A. Eletrizada com carga elétrica de menos 10 picoulombs. Eu não vou colocar esse valor aqui, mas eu vou colocar aqui, né? A carga da esfera A, menos 10 picoulomb. É colocado em contato com outra esfera B, eletricamente neutra, não tem carga. Certo? Em seguida, se encosta essa esfera B em outra esfera que a gente vai chamar de C, também idêntica e eletrizada com carga elétrica igual a 60 picoulombs. Então, a carga de C é 60 picoulombs. Após esse procedimento, as esferas B e C são separadas. Qual é a carga elétrica da esfera B, que eu vou representar aqui como QB? É o que a questão está perguntando. A gente tem o QA e a gente quer descobrir qual o valor do QB. O QB, justamente, é a carga na esfera B. Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar a conservação de carga, que diz o seguinte: todas as vezes a carga total vai ter que ser o somatório de cargas. Vamos lá. Carga total tem que ser, no princípio, a princípio, carga A mais a carga B. Foi o primeiro processo de eletrização, né? Que aí é o primeiro caso. É o contato entre A e B. A carga total vai ser a carga A, menos 10 picoulombs. E a gente não sabe qual o valor da carga B. Ela diz que ela está eletricamente neutra, né? Então a gente vai colocar zero, justamente, porque ela está neutra. E aí a gente vai ficar com a carga de quanto? Menos 10 picoulombs, certo? Após o contato, a carga total se divide entre a esfera, né? Então, o Q total se divide entre ambas. E o que é que acontece com essa divisão? Com essa divisão, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que dividir, justamente, vai ter, a partir dessa divisão, vai ter o QA linha, que vai ser igual ao QB linha, que é a divisão de cargas. Carga total dividido por 2. A carga total a gente achou aqui, né? Então seria menos 10 picoulomb dividido por 2, porque se divide a metade. Então a gente vai ter menos 5 picoulomb. Certo? Posteriormente, a gente vai fazer agora a análise da esfera B com a carga aqui, ó, que sobrou agora, após esse procedimento de eletrização. Agora vai ser a carga B com a carga que resultou aqui da eletrização, certo? Tudo bem? Essa carga aqui, ó, é a carga que resulta da eletrização e a gente vai fazer ela com a carga C, né? Não é a B não, perdão. Essa carga aqui vai ser como se fosse a carga B'. Aí vai ser agora a carga C da esfera C com essa eletrização de menos 5 picoulomb. Então a gente vai fazer isso agora. Como é que fica esse cálculo? Dessa forma a gente vai ter a carga total, ela é a carga B' que a gente fez após o procedimento, que é justamente essa aqui, ó. Carga B', eu vou até colocar aqui, ó, QB', que ficou após a eletrização, mais a carga C.
a carga B', QB', é essa daqui que a gente achou, após a divisão entre as esferas. É como se fosse assim. A gente tem a esfera A e a esfera B. Cada uma tem a sua carga. Aqui foi 0 e aqui foi menos 10. Após a eletrização por contato, houve um somatório de cargas e a gente é como se a carga tivesse se distribuído entre elas pela metade. Então se distribuiu 5 e 5 na eletrização. E aí depois a gente vai ter, é como se essas duas cargas fossem formar uma carga específica que a gente vai chamar de QB'. E aí depois é que essa carga vai entrar em contato com a carga QC, com a carga da esfera QC. Certo? Aí o QB' é menos 5 picoulombs. O QC, que é a carga C, diz que é 60. Então vai ser menos 5 mais 60 picoulombs. Menos 5 mais 60, você vai fazer o jogo do sinal. 60 menos 5 dá 55 picoulombs. E o sinal do número maior é o sinal positivo. Após o contato, de novo, a mesma coisa. Após o contato, a carga deve estar distribuída igualmente. Carga se distribui igualmente. Ou seja, é como se fosse a divisão, né? Eu tenho aqui a carga QB' e eu tenho aqui a carga QC. Após esse contato entre elas, vai haver uma divisão entre as cargas. E aí vai ficar metade aqui e metade aqui. Certo? No caso, ficaria como se fosse o Q, B duas linhas, que é o que resulta dessa conta, né? Ou QC'. E vai haver a divisão entre elas. A gente achou esse valor, é esse o valor. Ele vai se dividir. Então, como é que fica o total? No total, a gente vai ter o QC' dividido por 2, que é a carga que resta após o contato. O QC' a gente achou mais 55 picoulombs, dividido por 2. A gente sabe que esse valor ele é um valor não discreto. Né? É um valor não discreto. Então, por que é não discreto? Quando eu vou dividir 55 por 2, a gente vai achar um valor decimal. E eu disse que a carga ela é quantizada. Então, a gente pode simplesmente deixar aqui. Né? Se fosse um valor exato, aí a gente resolvia. Mas é um valor não discreto. Não existe carga decimal. Existe carga com valor discreto, um valor inteiro. Certo? Espero que tenham gostado dessa explicação.